Continuando a minha conversa com Sérgio Bloch, cineasta e autor de 3 livros sobre gastronomia de rua, ele vai falar agora um pouco sobre as histórias e as influências culturais, mas vai falar um pouco também das dificuldades que esses chefes ambulantes enfrentam no seu cotidiano. Sérgio, nós somos considerados um país miscigenado, né? Tem aquela história do mito das 3 raças, né? Os índios, os negros e os europeus. Como é que você vê isso hoje representado na comida, na gastronomia de rua? Você percebe que há uma miscelânea, há interferência de culturas, de fato, isso se dá de fato, ou ainda se preserva uma influência muito direta, essas tradições muito isoladas, enfim, como é que você, da tua experiência, o que você pode falar um pouco sobre? Bom, primeiro, assim, a história da comida de rua começa com os afrodescendentes, né? Começa em Salvador. Não sei se começa ali, mas é onde a gente tem notícia, né? As escravas de ganho, que vão dar origem às baianas de acarajé. Tem também um depoimento do imperador da Áustria, Maximiliano, em 1700 e tanto, que ele falava dessas escravas, que eram mulheres elegantes algumas, bonitas, cheias de contas, e o tabuleiro sempre rendado. Elas tinham essa maneira de apresentar. Então, a comida de rua surge um pouco as gravuras do Debré. Então, você vê que a comida de rua sempre foi uma atividade, né? Há uma ideia que a informalidade é uma coisa passageira, que é uma anomalia da cidade. Não é nada disso. Ela sempre esteve e sempre estará. O mercado formal jamais vai absorver essa informalidade toda. Então, assim, a comida, a história, e essas comidas têm história. Então, o acarajé, né, que é conhecido como uma comida afrodescendente, na verdade, ele tem o que ele vem da África é o acará, é o bolinho, né? O recheio do acarajé já é bem brasileiro, porque o quiabo, por exemplo, é uma comida que até tem na África, mas os índios também, brasileiros também têm, né? O próprio vatapá, ele leva farinha de trigo, que é uma comida europeia, né? O trigo é europeu. Leva leite de coco, que é da Índia. Amendoim, que é dos índios. Então você tem várias influências nessa comida. Bom, aí você vai para o norte, você já tem uma comida bastante indígena. Desde o Nordeste, né? A tapioca, por exemplo, é uma comida indígena. Embora a tapioca que a gente coma seja um pouco diferente da tapioca que os próprios índios fazem. Eu já fui em muitas tribos indígenas trabalhando. E os índios costumam fazer uma tapioca grande, mais gorda, mais mole, e eles comem gelada, assim. Não é para mim, no meu paladar, não é tão gostosa quanto a que a gente faz. O tacacá, que é a comida indígena, né? Eu filmei agora uma moça que faz tacacá lá, numa barraca há 50 anos, a mesma barraca. Era da sogra dela, passou para ela, né? E ela me contou uma coisa que eu não sabia, que antigamente o tacacá era feito com pirarucu e não camarão, com pirarucu seco. Foram os maranhenses que trouxeram o camarão e acabou virando. Então, assim, são comidas que têm origem, né? Essas que você falou, né? A portuguesa. Mas, por exemplo, São Paulo, você tem muita comida japonesa. O yakisoba já se tornou uma comida nacional, vamos dizer assim, né? Você vai na Feira da Liberdade. Então, você tem outras influências muito fortes. Sírio-libanesa também, né? No Rio de Janeiro, principalmente. Então, a comida tem essa história. Ela vem contar essa história também da gente, né? Quando a gente pega uma pessoa que faz uma comida na rua, a gente tem a história dela e tem a história da comida, né? Que geralmente tem um encontro. A comida conta uma história. Toda comida conta uma história. Sérgio, você começou esse projeto no Rio de Janeiro, né? Mas você passou por Salvador, São Paulo, Manaus, Recife, né? Salvador e Rio foram capitais, né, do Brasil. Supostamente, trânsito de mais pessoas de fora. Você percebe isso ainda hoje, essa miscelânea? Como é que você percebeu isso com relação aos outros territórios que você visitou? Acho que o Rio e São Paulo são cidades que têm mais comidas variadas, né? Por exemplo, no Rio você tem comida de todo lugar, do Brasil inteiro. Você tem tacacá, você tem acarajé, você tem tapioca, você tem o cachorro-quente, você tem uma quantidade de comidas do Brasil e de fora do Brasil, bolinho de bacalhau, enfim. A comida de São Paulo já é um pouco diferente do Rio, não só no aspecto da comida, mas também no aspecto da maneira de oferecer a comida. Por exemplo, no Rio você tem mais o cara que todo dia bota numa esquina. São Paulo isso acontece mais nas feiras de final de semana. Você tem até uma comida que é servida lá no centro, mas é mais aquele churrasco grego e cachorro-quente, hambúrguer e batata frita.
Você tem falado muito das vantagens, né, das coisas positivas de estar na rua, da questão autoral, da questão de se colocar no território, de botar a banca. Mas quais são as desvantagens? Assim, o que você enxerga de estigma, de problema, de desafios que esses chefes encontram no seu dia a dia de trabalho? A comida de rua, ela tem um estigma, né? Primeiro porque é coisa de pobre, né? Uma coisa da rua, a rua sempre é ligada a uma coisa de quem não tem opção, quando não é, muitas vezes não é a situação, a pessoa escolheu estar ali. Então, é uma coisa assim um pouco fácil de perceber, que há um estigma da higiene. Agora, eu digo uma coisa que eu percebi. A comida da rua, a cozinha está sempre franqueada à sua visitação. Isso é. Quando você está na rua, você vê o cara preparar a comida. Mesmo que ele não prepare, que ele tenha preparado no lugar, o jeito que ele bota a comida no potinho, o jeito que ele te entrega, tudo isso você percebe. Que ele manipula o dinheiro, né? Então, tudo isso você percebe. Então, isso dá uma confiança. Num restaurante você não vê o que acontece. Ou se você vê, é capaz de você não comer. Né? E a comida do restaurante, então, a cozinha ela é muito mais lacrada do que a comida da rua. Né? Então, eu acho que quem vai comer na rua tem possibilidade de perceber muito mais. Além do que tem uma coisa muito interessante, quando você é servido pela pessoa que faz a comida, as pessoas fazem perguntas. Né? Mas isso aqui leva camarão, porque eu tenho alergia a camarão. Não, isso aqui não leva. Né? Você lida diretamente com o artista. Né? Você tem um contato tete a tete com ele. Né? Você pode ouvir dele. Pô, mas gostou? Como que você prepara isso? As pessoas gostam desse assunto. Quem come e quem prepara. Então é um assunto que surge bastante. A grande maioria das pessoas que vendem comida de rua estão na informalidade. Né? Mesmo quando ela consegue se registrar no MEI, por exemplo, que hoje é o formato, né? o espaço de formalização, a dificuldade para tirar um alvará na prefeitura é enorme. A prefeitura ela criou uma ideia de que ela pode ter até 18 mil ambulantes no Rio de Janeiro. Esse é um número ridículo, muito pouco. Né? Quando foi feita a lei em São Paulo de comida de rua, em 2013, proposta lá pelo vereador Matarazzo, né? Eles falavam em 100 mil pessoas que vendem alimentos nas ruas de São Paulo. Ok, é um número grande. Vamos dizer que no Rio seja metade, 50. Bom, 20 mil que seja. É muita gente, né? A gente acredita que é bem mais. Né? A própria Secretaria de Ordem Pública no Rio fala em 100 mil pessoas. Dessas 100 mil pessoas, vamos dizer que 80 mil vendam saquinhos de batata, comidas industriais. Mas a gente, sei lá, não tem um número na cabeça. Mas vamos dizer que 5 mil façam uma comida artesanal. É um número razoável. Né? Então essas pessoas sofrem essa proibição. Né? No começo da gestão foi pior, né? Foi na época do choque de ordem, né? Foi exatamente o momento que eu ia filmar o meu curta, né? E muitas pessoas saíram da rua, né? Mas quem está na rua há muito tempo, ou quem tem vocação, ela acaba voltando e ela conquista seu espaço, né? Tem que separar o que é informal do ilegal. As pessoas falam, não, o cara é informal está ilegal. Há uma diferença, eles não estão... eles estão contra, vamos dizer assim, uma norma, porque a norma é restritiva. Tem um fórum chamado Fórum de Segurança e Soberania Alimentar, que acontece anualmente. O de 2013, se não me engano, tem uma RDC chamada RDC 49, uma resolução, que fala que a produção de alimentos, as regras não podem ser tão excludentes que o cara tem que parar de trabalhar. Isso é, se a vigilância sanitária vai na cozinha de uma pessoa que faz, sei lá, 200, 300 bolinhos de bacalhau por dia, e tem o mesmo rigor que vai num restaurante onde serve 1.000 e tantos pratos, não sei o quê, você vai proibir o cara de fazer. Ela não pode fazer isso. Ela tem que reconhecer a especificidade. Se você come num restaurante que ele tem água quente, é porque ele tem talheres e pratos e precisa desengordurar. Um cara que faz bolinho de bacalhau em casa e vende no papelzinho, ele não precisa que tenha água quente na torneira.